Hoje eu quero falar sobre 4 lições sobre a vida no Salmo 49. 4 lições sobre a vida, Salmo 49. Olha como a palavra de Deus é atual. É impressionante esse Salmo 49 e o como esse texto é atual. Se você parar para pensar, esse texto aqui deve ter sido escrito há mais de 3.500, 3.700 anos atrás. E olha como ele é atual. Vamos ler o Salmo 49. Ouçam isto vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e nobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes às terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinadas à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor, pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Pai, tua palavra é profunda, ela é significativa, ela é atual, e por isso nós rogamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-la e a viver a tua palavra em nossos dias. Assim que eu oro ao Senhor no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Primeira lição que esse texto aqui nos fala é sobre a universalidade da vida humana e da experiência humana. Olha que interessante. Todos nós aqui vamos passar pela mesma experiência. Todos nós um dia morreremos. Do pó viemos e ao pó voltaremos. É universal isso. Eu ouvi uma frase muito interessante, que no final de uma partida de xadrez, o rei, a rainha e os peões vão para a mesma caixa. Olha que coisa interessante. E a sociedade, o nosso tempo, valoriza demais o estético e a aparência, buscando então achar que a solução para as suas vidas está em galgar status, posições e tudo isso. Mas a vida é igual para mim e para qualquer outra pessoa. A experiência humana
enquanto estivermos vivos, é aprendermos a glorificar a Deus, é aprendermos a viver para o Deus soberano. Qualquer outro propósito de vida disso passará e se acabará, terminará no túmulo. Do pó viemos e do pó voltaremos. Nascemos nu e morreremos nu. E na experiência pastoral, uma das coisas que a gente mais lida é com a morte. Uma das experiências, uma vez me perguntaram: pastor, quantos casamentos o senhor já fez? Eu falei: agora deve estar beirando uns 120 casamentos. Quantos sepultamentos o senhor já fez? Já passou de 200. É interessante isso. Quantas crianças eu já apresentei? Mais de 90. E é interessante isso. Seja o velório de uma criança, de um bebê, ou o velório de um adulto, ou de um jovem, ou de uma mulher grávida, todos passam pela mesma experiência da morte. Essa é uma experiência universal, que nós tentamos fugir dela. Nós tentamos nos enebriar com essa vida e nos esquecer que um dia passaremos por ela. Tem pessoas que têm pavor da morte, que até bate na madeira. Eu acho isso engraçado. Eu conheço pessoas: eu não entro em cemitério, não. Eu falo: mas é lá que você vai morar o resto da sua vida. Nós vamos passar pela morte. Nós não podemos temer a morte. Aquele que teme a morte não consegue viver a sua vida, porque a sua experiência fica sempre nas coisas efêmeras da vida, fica sempre nas coisas transitórias, e nunca consegue construir de fato uma vida que seja uma vida relevante, uma vida que seja uma vida que de fato seja uma experiência verdadeira. Queridos irmãos, então a vida e a experiência humana deve nos conduzir a entendermos sobre a morte. E sobre a morte, temos dois caminhos: morrer com Cristo ou morrer sem Cristo. E dentro desse intervalo que nos cabe viver, eu e você que está assistindo a transmissão ou está assistindo isso outro dia, nessa experiência que nos cabe viver, você terá mais quantos dias? Quantos anos? Uma coisa é certa: daqui a 150 anos, nenhum de nós estará por aqui. Nenhum de nós. E o que você está fazendo nesse intervalo? Você está gastando a sua vida com o quê? E aqui vem a segunda lição. Tem gente que gasta a sua vida na ilusão das riquezas. E olha que interessante isso. Veja o verso 5, 6 e 7. Vamos ver vários textos aqui que ele fala. Porque deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Nesse intervalo da vida, só tem uma solução. A chave desta vida é Cristo Jesus. Não está no nosso dinheiro, não está na nossa fama, não está. Perceba outros textos, os versos 10 e o verso 11. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes às terras. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que os seus netos não se lembrem de você, dependendo da vida que você viver.
Pode ser que os seus bisnetos só vão lembrar de você no dia que eles estiverem lá com 5, 6 anos, estiverem fazendo uma lição para fazer uma árvore genealógica, e a sua filha ou o seu filho falar que você existiu. Como nós gastamos o nosso tempo, como nós gastamos os nossos dias. Tem gente que está gastando o seu tempo e o seu dia com as coisas que são inúteis. E às vezes o que está oferecendo dentro de casa não é sabedoria, não é amor, não é Cristo Jesus. Oferece ainda o pior. E pode ser que a segunda geração nem se lembre. Nem se lembre. Em que você se empenha todos os dias? Tem pessoas que se empenham para conquistar R$1 milhão, tem pessoas que se empenham para trocar de carro, tem pessoas que se empenham para construir uma herança para si próprio e para a sua família. E essa semana, estava falando com a Soraya, e a gente estava lembrando da avó da Soraya, a irmã Domervila. E ela ficou internada uma vez lá naquele Hospital Santa Clara. E a minha sogra foi visitá-la e ela estava triste. Aí eu falei, por quê? Perguntou minha sogra para ela. Ela falou assim, porque até agora não me deixaram ver o meu bebê. Ela estava achando que ela estava lá para dar a luz, que ela tinha dado a luz, e não tinham trazido o bebê. Aí a minha sogra junto com o meu sogro saíram, foram lá, compraram uma boneca e levaram para ela. Aí na hora que o médico chegou, olhou, virou e falou para ele assim, olha como é linda o meu bebê. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, porque você me ajudou a trazer meu bebê. E olha, quanto é lindo o meu bebê. E o médico, que era conhecido nosso, o olho dele encheu de lágrima, chorou. Na hora que saiu lá fora, a Soraya estava chegando, e ele virou e falou assim, nossa, eu queria tanto que minha avó estivesse viva. Nós temos nossos avós vivos e vai chegar um dia que nós não veremos eles. E às vezes a gente vai ficar com vergonha porque está falando de uma boneca. Mas a dona Domervila, todo Natal, falava para todos os netos delas e bisnetos que a gente se reunia na casa dela, ela falava assim, se alguém chegasse triste, ela falava assim, fica triste não, tudo passa nessa vida. Tudo passa nessa vida. E isso ficou um marco na família. Tem várias primas da Soraya que tatuaram, tudo passa, tudo passa. O que nós estamos deixando nessa vida? O que nós estamos deixando nessa vida? Com o que nós estamos nos preocupando? Com o que? Com que nós estamos gastando nossa vida? Com que você está gastando o seu tempo? Qual que é a sua prioridade? Quais são as coisas que são prioritárias para você? Eu perdi meu pai com 11 anos. E um dia eu estava na terapia, e eu estava lembrando, por que eu estava deprimido? Por que eu estava deprimido? Por que eu estava deprimido? E vai escarafunchando, né? Terapia, né? Vai escarafunchando. Não sei se você sabe o que é escarafunchar, mas vai mexendo assim, né? Isso é goiano, irmã Tereza? É goiano. Não, não é goiano, não, né? Deve ser lá da minha terra, lá dos Mato Grosso, então. Mas vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. E nessa de ir mexendo, e mexendo, e mexendo, e mexendo. Aí eu fui lembrar que a última vez que eu tinha visto o meu pai, eu estava na escola e o meu pai foi embora. E eu não tinha me despedido do meu pai. Eu não tinha dado um abraço. Eu nunca mais vou dar um abraço nele. Tem coisas que a gente vai vivendo nessa vida e que a gente precisa entender que o dia para se viver é hoje, é agora. Uma lição desse Salmo 40 é que as coisas mais preciosas da vida estão na nossa alma.
as coisas mais preciosas dessa história que eu e você estamos construindo estão dentro da nossa alma. Dentro da nossa alma é que se reside o amor, dentro da nossa alma é que se reside a força para perdoar, dentro da nossa alma é que se reside a capacidade de você amar e se doar pelo outro, se entregar pelo outro, ajudar o outro, contribuir com o outro, deixar uma marca positiva na vida do outro, deixar uma marca de amor na vida do outro. Olha que interessante o que ele fala, verso 12. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem. Este é os destinos que se confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Sabe aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim? Então eu sou grosso, eu sou mal educado, eu não ligo para ninguém, não vou atrás de ninguém, eu não falo com ninguém, não me preocupo com ninguém. Não, você é crente. Você é cristão, o seu exemplo é Deus, e Deus o que fez Deus? Deus deu o melhor, amém? Deus deu o melhor, Deus deu Jesus por você, Ele veio em forma humana, Ele se entregou e foi até a morte de cruz, para mostrar o amor, as coisas estão na alma, como ovelhas estão destinadas à sepultura, e a morte lhe servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. E quem é o justo? O justo é o que glorifica a Deus. O justo é o que reconhece que as coisas prioritárias da sua vida vêm do Senhor. Estão no Senhor, estão em Deus. Estão com Cristo Jesus. Alguns anos atrás, tinha um irmãozinho aqui na igreja. E ele queria muito batizar. E a gente não conseguiu fazer o batismo dele. Ele foi para a UTI e ele falou para a esposa, falou para os filhos que ele pediu para me batizar ele. Eu fui lá na UTI, cheguei lá, conversei com a equipe, falei, eu posso batizar ele? Mas como? Não tem, aqui não tem piscina. Não, eu vou batizar, você me dá um soro, eu batizo na cabeça dele, assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o médico era batista, né? Aí ele falou assim, pode, pastor? Não é sacrilégio? Eu falei, Deus tem algum propósito nessa história aqui, sabe? Eu não sei qual que é, mas lá na frente a gente vai entender. Ele falou, então tá bom, pastor. Eu fui, entrei, paramentei, fui lá, perguntei, ele deu testemunho, a família no vidro, todos que estavam ali na UTI olhando e vendo, e eu batizei ele. E as palavras dele no final foi assim, pastor, eu estou sentindo uma alegria muito grande, uma paz muito grande. Os filhos tinham um neto, dava muito trabalho para ele. Estava chorando copiosamente, ele deixou de estar no trabalho para estar lá naquela hora e tal, copiosamente. E na hora que eu saí, fui lá, dei um abraço em cada um. Passado 2 dias ele faleceu, fizemos o velório na igreja. E aquele menino foi. E ele falou, pastor, eu posso dar um testemunho? Eu falei, pode. Aí a viúva falou assim, pastor, ele dá muito trabalho, não deixa ele falar não. Eu falei, deixa ele falar, irmã. Esse é um momento único. Eu aprendi isso, irmãos. Existem dias que são únicos na vida. Aproveite as oportunidades que você tem. Aproveite elas. Ele foi lá na frente e ele disse, ele virou e falou assim, pastor, eu fui muito impactado, porque o meu avô, verdadeiramente, ele aceitou a Jesus. Ele aceitou aquele batismo. E eu entendi que eu preciso de Jesus na minha vida, por causa do meu avô. O médico estava lá, ele olhou, daí ele balançou a cabeça para mim e falou, agora eu entendi, pastor Carlos. Queridos irmãos, as coisas preciosas da vida residem na alma, não são nas coisas, não são nos eventos, é na nossa alma, não é na religião,
não é nas nossas estratégias, é na nossa alma. É na nossa alma. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou, lá em Mateus capítulo 6, verso 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E basta cada dia o seu próprio mal, porque basta cada dia, a cada dia. Então não fica carregando pesos e fardos que você não precisa carregar. Pastor, mas o senhor falou que estava carregando um peso e um fardo. Eu fui fazer terapia, então às vezes a gente tem que fazer terapia. Entendeu? Pastor, mas o senhor acredita em terapia? Acredito em terapia. Uma boa conversa orientada vai te ajudar. Acredito também que um bom comprimidinho ajuda, não faz mal nenhum. Ou quando você está com dor de cabeça, você não toma aspirina, não toma dipirona. Eu tomo. Eu coloco a mão de vez em quando, eu falo: Deus, tira essa dor de cabeça. Mas parece que tem dia que Ele quer que eu fique com dor de cabeça, quer que eu fique quieto, quer que eu... Sabe? A gente tem que ter sabedoria de entender os dias e os momentos que nós estamos vivendo. E por último, queridos irmãos, para finalizar, a sabedoria da vida. Qual é a sua sabedoria? Qual é a sabedoria da sua vida? Qual a sabedoria que você está buscando? E aqui, olha, que interessante esses 5 últimos versos. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Então, a minha vida não termina na sepultura. E a sua? Para que a minha vida não termine na sepultura, eu aceitei a Cristo Jesus como o meu único e suficiente Salvador. E Ele me disse que todo aquele que confessar a Ele diante dos homens e diante de Deus, Ele o receberá nas mansões celestiais. Então a sabedoria da vida é tomar as decisões certas, nos dias certos. O dia certo é quando a gente está vivo, é agora. Colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Segunda sabedoria: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Sabe qual é a maior alegria para mim? E que deveria ser a sua alegria? É quando adentrarmos as mansões celestiais e o Senhor Jesus dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, porque aqui está preparada a casa que eu vim preparar para vocês. Amém? Amém? É essa a nossa maior alegria. Não está nesse mundo, não. Não está nessas coisas, não. Então, viva para o Senhor. Terceiro, embora em vida Ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando, Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. Deixa eu contar uma história. O meu pai foi o primeiro a se converter na família dele. Eu não tive muita convivência com ele, mas ele deixou o maior legado: Jesus Cristo, para minha família, para minha casa. Recentemente, eu fiquei sabendo que a minha avó também era crente e foi batizada na primeira igreja batista de Amambai, lá em Amambai, no Mato Grosso do Sul. E uma prima disse que ela gostava de ir nas reuniões de oração que tinha na igreja. Eu aprendi que o melhor culto é o de quarta, porque só os fiéis vêm. Só os fiéis vêm. Os que têm desculpa para dar para Deus, eu sempre fico pensando nessas coisas. Que desculpa haverá para se dar no dia do julgamento? Não são muitas atividades. A gente não é uma igreja ativista, mas é uma igreja que busca viver a fidelidade, a sinceridade com Deus. Então, que o seu legado seja o nome de Cristo Jesus. E por último, a sabedoria da vida. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem.
Como você vai terminar a sua vida? Como um justo, fiel a Deus, ou como um animal qualquer? Essa noite, somos desafiados nesse salmo tão antigo, 3.700 anos atrás. Os coraitas compuseram este salmo. Olha que coisa extraordinária. Este salmo se tornou uma canção no meio do povo de Israel. Conta-se que um dia em Auschwitz, alguns judeus cantaram o Salmo 49. E eles falaram: um dia estaremos com o Senhor e nos encontraremos lá. Essa é a sabedoria da vida. A fé em Cristo Jesus não tem fim. A fé em Cristo Jesus nos posiciona a cuidar daquelas coisas que são importantes. A fé em Cristo Jesus nos acorda e nos desperta para viver o hoje e o agora. A fé em Cristo Jesus estabelece prioridades. Que a nossa prioridade seja viver para Cristo todos os dias de nossas vidas. Feche os teus olhos neste momento. Como é que está o seu mundo? Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas prioridades? Coloca a sua vida agora diante do Senhor. Talvez hoje, assim como foi para mim, fazer um realinhamento das minhas prioridades. Se você quer fazer isso também diante do Senhor, vamos rogar a força do Espírito Santo vindo sobre nós, a nos capacitar a realinhar nossa vida, a vivermos as nossas vidas, a nossa experiência, a nossa peregrinação, a nossa jornada espiritual para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique em pé se você quer que eu ore por você nesse momento. Quero orar pela sua vida nessa hora. Pai, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que conhece o nosso íntimo, sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau e nos transforma, Pai. Queremos viver, ó Deus, por aquelas coisas que realmente são eternas e não pelas coisas fúteis, passageiras, transitórias dessa vida. Queremos realmente, ó Deus, priorizar, ó Deus, o Teu reino, priorizar, ó Deus, a Tua honra, a Tua glória. Queremos, ó Pai querido, que a Tua palavra realmente venha ecoar em nós, nos fortalecendo, nos realinhando à Tua vontade, ao Teu propósito, ao Teu querer. Pai, se hoje, ó Deus, tem vidas que precisam de uma restauração, de uma cura interior, de desfrutar hoje da paz que excede todo entendimento, de olhar, ó Deus, e se sentir amado e acolhido pelos Teus braços, que hoje o Teu Santo Espírito faça repousar, ó Deus, esse realinhamento, essa vida contigo, essa experiência com o Senhor. Toma as nossas vidas nesta noite, abençoa o Teu povo, guarda, livra de todo mal, e que nós, ó Deus, saibamos viver as nossas vidas com sabedoria e deixarmos, ó Deus, um legado de fé para todos aqueles de nossa casa e de nossa família, que quando se lembrarem e mencionarem de nós, possam dizer que nós somos o Teu povo, servos do Senhor, do Deus vivo, do Deus poderoso e do Deus maravilhoso. Toma as nossas vidas nesta hora e abençoa cada lar aqui, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.